geralmente no consultório assustada, com medo, né? Ela sabe o que eu vou fazer da minha vida agora que eu tenho isso. Eu gostava tanto de jogar futebol, eu gostava tanto de andar de bicicleta, eu gostava de fazer diversas coisas que estão me impedindo, esse problema vai me impedir de fazer isso, né? Aí você apresentando o modelo do complexo de subluxação vertebral, ou seja, você vai explicar para ela, independente do que você esteja sentindo, na quiropraxia, na nossa avaliação, com a palpação de movimento, a gente vai identificar quais são as regiões que não estão funcionando bem, não estão funcionando completamente, num movimento livre e normal. Sempre que... Isso do corpo todo. Tá certo? Então, a pessoa tem uma dor lombar, tem uma hérnia de disco lombar, a avaliação vai ser da coluna pelve, coluna cervical, torácica, lombar e pelve, independente da queixa. Independente da queixa, a gente vai fazer essa avaliação, tá? Eu costumo dizer até o seguinte, a quiropraxia nem dor trata. A quiropraxia não trata dor. Eu não trato dor. Eu avalio o que não está funcionando bem, faço a correção e a consequência disso é a pessoa não ter dor, né? Então a pessoa vem desesperada para você com um diagnóstico onde ela acha que a hérnia de disco está causando aquela dor e você vai apresentar uma novidade para ela. Aí entra esse modelo que eu uso como biopsicossocial, né? Onde você vai explicar para ela que independente do achado do exame de imagem, você vai conseguir fazer uma avaliação, devolver um movimento normal nas articulações e a consequência disso, você vai criar uma situação favorável àquele organismo se recuperar. Certo? Uma condição favorável. Aí, o seu colega, né? Não, ele vai falar, não, mas e a história natural da doença? Claro, a gente conta com a história natural da doença, certo? Essa história natural da doença, o que eles dizem? Nos casos agudos, em 3 meses, a pessoa fica bom se não fizer nada. Inclusive, muitas vezes, ele vai num profissional da área da saúde, esse profissional fala o seguinte, toma esse remédio por 3 meses, depois volta aqui, certo? E aí ele volta bem depois de 3 meses, dizendo, pô, esse remédio funcionou mesmo. Mas não é, isso é a história natural da doença, né? Da dor lombar. E qual é então, e por que fazer um tratamento de quiropraxia ou de fisioterapia se existe a história natural da doença? Porque a gente não está preocupado com a dor, a gente está preocupado com a função. Então, você vai ser capaz de identificar quais as regiões que não estão funcionando. Nesse paradigma, o causador da dor ou da lesão, porque tratar dor lombar, dor ciática, com ou sem hérnia de disco, é a mesma coisa, respeitando o nível de inflamação, respeitando as contraindicações, lógico, né? Isso é básico. Né? Se existe uma bandeira vermelha, você não vai trabalhar. Você vai encaminhar para o profissional que cuide disso, tá certo? Então, tirando as bandeiras vermelhas, controlando a avaliação e abordagem do nível de inflamação, você vai conseguir atuar de uma maneira que, independente do exame de imagem, a gente vai criar uma situação que aquele organismo vai se recuperar e vai se recuperar completamente, tá certo? Essa abordagem vai se complementar com o quê? Com a cinesioterapia da fisioterapia, tá certo? A princípio, a quiropraxia em si não vai trabalhar com a cinesioterapia, por isso que eu acho e digo que o fisioterapeuta que trabalha muito bem com a quiropraxia vai ser muito melhor, mas muito melhor do que o quiropraxista puro, porque, a princípio, o quiropraxista puro, ele não poderia trabalhar, né? Eu estou dizendo do graduado, ele não poderia trabalhar com cinesioterapia, né? Isso seria incoerente, Por isso que a gente vai ter o recurso da terapia manual nessa avaliação de palpação de movimento das hipomobilidades, juntando com os exercícios, seja exercício de modulação de sintoma, aí a gente tem Mackenzie, tem várias linhas de trabalho, né? Pensando na mecânica, mas querendo modular o sintoma, e os exercícios de fortalecimento, que esse uso de fortalecimento, né, de estabilização, seja pilates, seja tudo isso, tudo é complementar, né? Complementar a essa abordagem específica da quiropraxia.
E um exemplo que eu sempre dou bem claro, para que fique claro para vocês, em relação como que você percebe se aquela dor lombar da pessoa vem de uma subluxação vertebral, certo? Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, se você trabalha com pilates, ou com cinesioterapia, ou com exercícios funcionais, qualquer linha dessa de trabalho, provavelmente você tem um ou vários pacientes que depois que te encontrarem e fazem esses exercícios, esses fortalecimentos regularmente, estabilizaram a dor, ou seja, não tem dor, estão felizes da vida com você, muito satisfeito, né? Pagam com satisfação e fazem com prazer a manutenção com você. Só que todo final de ano, no recesso de 15 dias entre Natal e Ano Novo, volta a dor. Volta a dor por quê? Por que volta essa dor? Tá? Se realmente isso que eu estou falando que é um modelo, o que é um modelo? Um modelo é uma linha de raciocínio clínico. Se esse modelo está correto, se você tem regiões hipomóveis causando uma hipermobilidade na região lombar, que seja L4, L5, L5, S1, né? Se existe essa hipomobilidade na região, o que o exercício de estabilização, o Pilates faz? Ele vai fortalecer a musculatura e tem que fortalecer, não há dúvida nenhuma em relação a isso, né? E aí ele vai pegar aquela articulação que estava com um movimento excessivo, através da força muscular, ele consegue conter aquele excesso de movimento. Só que dentro desse paradigma da quiropraxia, o que estava causando o excesso daquele movimento era justamente as outras regiões hipomóveis. Ou seja, na visão, no paradigma da quiropraxia, enquanto a gente não corrigir as regiões hipomóveis, existe uma tendência permanente de hipermobilidade naquela região lombar, que ela pode até estar controlando com os exercícios de estabilização, fortalecimento e consciência corporal. Então, a partir do momento que você, sim, trabalha com os exercícios, você trabalha com a estabilização, e também esse paciente passa por uma sessão de quiropraxia, seja com você, seja com um colega seu que trabalha bem com a quiropraxia, o que vai acontecer? Entre Natal e Ano Novo, no recesso de 15 dias, a pessoa também não vai ter dor. E não vai ter dor melhorando a performance dela, e essa performance você pode pensar tanto no dia a dia como na questão esportiva, certo? Se todas as articulações funcionam de uma maneira ótima, não existe mais hipomobilidades, então o movimento está distribuído em todas as articulações. A partir desse momento, toda a performance dessa pessoa, seja para trabalho, seja para desempenho do cuidado da casa, dos filhos, ou uma performance esportiva, também vai estar otimizada. Tá? E voltando na questão da história natural da doença, a gente sabe que a pessoa se recupera sozinha, mas a função sua como fisioterapeuta, e a quiropraxia é uma forte ferramenta para isso, você vai não só acelerar o processo de remissão dos sintomas, mas como dar uma opção para esse paciente para que ele possa dar sim uma manutenção biomecânica passiva. E não precisa ser só passiva com a quiropraxia. Pode ser com outras coisas. Como o nosso tema é quiropraxia, a gente tem que falar disso, tá certo? Onde você vai ter um recurso de otimizar o funcionamento da máquina, do aparelho músculo-esquelético do seu paciente. Tá certo? Como? Normalmente, hoje, o tratamento de um caso, mesmo de uma hérnia de disco, num caso agudo, uma média de 5 sessões a gente já tira a pessoa da crise, tá? Só que eu não uso só a quiropraxia, a gente usa os exercícios de modulação de sintomas Mackenzie também, tá certo? Mas a partir do momento que você usa os exercícios e usa a quiropraxia, aí ele pode entrar numa fase de manutenção. Que manutenção é essa? Né? Essa manutenção seria são 3 a 4 sessões por ano, onde a pessoa vai vir com ou sem dor, que aí, olha só, aí é um outro diferencial da quiropraxia.
A maioria das metodologias de trabalho na fisioterapia manipulativa tem como parâmetro o sintoma, ou seja, o sinal comparável. Qual é o movimento que dói para você comparar o antes e depois. Eu também uso isso. Isso nos dá um parâmetro forte para você conseguir mensurar o resultado do seu paciente. Isso é muito importante, né? Mas no conceito da fisioterapia manipulativa, se a pessoa vier e não tiver dor em movimento algum, dificilmente o fisioterapeuta vai conseguir decidir o que fazer exatamente, a não ser um exercício de fortalecimento, de mobilidade, que tem que fazer mesmo. Mas na quiropraxia, por essa avaliação de palpação de movimento, independente, tendo ou não tendo dor, você consegue identificar o complexo de subluxação vertebral, fazer a correção e mesmo sem dor, você vai melhorar o funcionamento de todas as estruturas, vai melhorar a performance desse seu paciente, para tudo, como a gente está falando, certo? E quando não aplicar os ajustes de alta velocidade, e veja bem, a quiropraxia não tem só ajustes de alta velocidade, tá certo? Mas quando não aplicar, quando o nível de inflamação estiver alto, mas não aplicar aonde? Não aplicar no local de dor, seja cervical, seja lombar, tá? A pessoa vem numa crise aguda. Muitas vezes você não vai fazer o ajuste, você não vai aplicar os ajustes de alta velocidade da quiropraxia na região. Mas mesmo que a pessoa esteja com dor na lombar, se você conseguir avaliar e fazer os ajustes necessários na torácica e na sacroiliaca, você vai acelerar muito o processo de recuperação desse paciente, certo? A gente tem várias experiências aí que em qualquer ponto da coluna que você consiga identificar e fazer a correção dessa subluxação, você vai ter um benefício em todas as outras estruturas. Isso, não sei se tem alguém aí na sala que já fez o curso comigo, mas sempre que possível a gente faz essa apresentação, essa demonstração no curso, o paciente que chega o paciente não, o aluno, né? Embora a gente traga pacientes também para atender durante o curso, né? O paciente chega com a dor lombar, a gente avalia e corrige cervical, e imediatamente a gente vê uma mudança de sintomas. E aí tem várias explicações, eu sei que você vai falar assim, mas tem uma cascata de efeito fisiológico, eu sei disso, né? Mas muitas vezes, hoje a fisioterapia, ela vê a terapia manual, a manipulação, simplesmente com uma modulação de sintomas, estão desconsiderando completamente a visão mecânica da coisa, tá? Mas a visão mecânica, quando eu falo para vocês, é simplesmente para você fazer a avaliação e tomar uma decisão terapêutica do que fazer. Você não vai contar somente com a modulação dos sintomas, certo? Porque a gente tem um critério mais profundo do que isso. A gente trabalha com uma visão um pouco diferente dessa, um pouco mais profunda. Onde a segurança do paciente é muito, mas muito maior, tá? Porque a gente sabe que você fazendo o ajuste, a correção, mesmo à distância, então, quando não aplicar os ajustes de alta velocidade, né? Na região da dor, quando tiver um nível de inflamação alto. Aí você vai aplicar distante, acima ou abaixo, distante dele, e ainda assim a gente vai gerar um efeito, seja pela cascata fisiológica, seja pela normalização, a distribuição do movimento e a diminuição daquela hipermobilidade que nesse paradigma pode ter sido fator causal tanto da dor como da hérnia de disco, certo? Então, como é a visão da quiropraxia no tratamento das hérnias discais, é isso que a gente está passando para vocês, certo? Onde você vai fazer uma visão holística só para a gente fechar esse entendimento, você vai tratar uma pessoa com hérnia de disco da mesma forma que uma pessoa que não tem hérnia de disco, respeitando, deixar claro, né, respeitando as contraindicações e o nível de inflamação. Então, não existe diferença na aplicação da quiropraxia para quem tem hérnia de disco ou não. Existe, sim, uma avaliação criteriosa e no nosso curso na Métodos a gente trabalha, você fica capacitado para identificar esse nível de inflamação, que o mais importante de uma pessoa que trabalha com quiropraxia não é fazer
só avaliação e ajuste, mas saber também quando não ajustar, quando não usar o ajuste de alta velocidade. Isso é fundamental. Eu sei porque, bom, eu trabalho com isso há 20 anos, né? 20 anos eu trabalho com a quiropraxia. E como linha principal de trabalho. Eu já errei bastante. Felizmente, foram erros nenhum grave, mas já errei. E aí a gente vai desenvolvendo uma metodologia para errar cada vez menos, né? E esse errar cada vez menos significa o que? O paciente chegar no seu consultório e só melhorar, nunca piorar, certo? Então a gente vai conseguindo, com as cabeçadas e com aprendizado em várias outras linhas de trabalho, outros cursos, né? A gente vai conseguindo criar uma ferramenta para você poder decidir se aquela hérnia de disco você pode ou não pode mexer. Porque, na verdade, não é pela hérnia de disco, é pelo nível de inflamação. Você pode, e muitas vezes, numa hérnia de disco, você tem a exclusão do disco, o nível de inflamação é altíssimo, né? E você vai conseguir tomar a decisão para poder não mexer na região e não agravar a questão. Então, resumindo, em relação a como é a visão da quiropraxia no tratamento das hérnias discais, respeitando as contraindicações, as bandeiras vermelhas que você tem que saber identificar, né? No nosso curso a gente fala disso, e saber o nível de inflamação, porque o nível de inflamação vai dizer se você pode ou não mexer. E o tratamento vai ser exatamente igual para quem não tem hérnia de disco. Por quê? A tua capacidade de decisão terapêutica do que fazer não está na dor do paciente, mas nas suas mãos, na sua avaliação de palpação de movimento, identificando onde não está funcionando de uma maneira adequada. Sempre que você identificar uma região que não está funcionando de uma maneira adequada, você vai lá, faz a correção. E qual o benefício que dá? Toda essa máquina do sistema músculo-esquelético vai funcionar de uma maneira melhor, diminuindo o estresse em todos os tecidos e, consequentemente, o seu corpo conseguindo, sim, fazer a cicatrização, limpar a inflamação, tá certo? De uma maneira extremamente tranquila. Yasmin, você está por aí? Eu acho que pode falar. Acho que o que eu tinha para falar seria isso, tá? O tempo está de acordo? Tá tudo bem? Tá certo, hein? Na verdade, a gente teve um atraso, né, mas está tranquilo. O Danilo falou. Tá tranquilo, né? Eu acho assim, com essa apresentação, talvez tenha gerado curiosidade em muitas pessoas aí. Se quiser abrir para perguntas, fiquem à vontade. Ulisses. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Você falou que o tratamento da hérnia de disco, frente à fisioterapia e a quiropraxia, perdão, não difere, né, de uma pessoa que tem ou que não tenha a hérnia de disco. Isso. Você faria a manipulação em cima de uma hérnia discal, não teria nenhum perigo? Ok. Então, a pergunta que você fez foi, num achado clínico, você tem um exame de imagem sabendo que existe uma hérnia discal, supondo, entre L5 e S1, correto? A decisão que eu vou tomar, se eu vou usar uma manipulação ou não é pela presença ou ausência da hérnia de disco, tá certo? Aí, para mim poder responder isso para você, eu teria que saber, supondo que o paciente esteja na nossa frente, né? Eu preciso saber como está essa dor, há quanto tempo dói, né? E qual é a dimensão dela? Ela é uma dor local? Ela é uma dor irradiada? Se ela for irradiada, é radicular? Se ela é uma dor irradiada somática? Então, tem algumas avaliações, alguns pré-requisitos para você entender que se eu posso ou não fazer um ajuste. E aí tem mais uma coisa. Eu preciso saber se realmente é necessário fazer um ajuste onde tem a hérnia de disco. Tá certo? Normalmente, olha só, a partir do princípio que com a quiropraxia a gente trata as regiões hipomóveis, eu acho que ficou bem claro para todo mundo, eu quero que você confirme qualquer dúvida em relação a isso.
Então, na quiropraxia, a gente atua nas regiões hipomóveis. Aí eu vou contar uma coisa para você, que a partir do momento que você domina a metodologia, né, da avaliação da palpação de movimento, os ajustes específicos, você vai identificar a região hipomóvel. E, normalmente, as regiões com hérnias de disco, elas não são hipomóveis. Geralmente, ela tem um movimento normal e normalmente um movimento em excesso, embora a gente não avalie o movimento em excesso, a gente só avalia a hipomobilidade. O que provavelmente vai acontecer é que na região onde tem a hérnia de disco, você não precisa fazer o ajuste, você vai fazer um ajuste num segmento acima ou abaixo. Mas existe uma probabilidade muito, mas muito grande que na região que você tem a hérnia de disco, a partir de uma avaliação específica da quiropraxia, não haja necessidade de você fazer o ajuste no local. Mas supondo, respondendo diretamente a sua pergunta, supondo que sim, haja uma região hipomóvel na região onde tem hérnia de disco. Se o nível de inflamação estiver baixo, não há empecilho algum nisso. Porque um ajuste de quiropraxia, ele nunca vai provocar dor. Nunca. O ajuste de quiropraxia, exclusivamente, ele vai trazer alívio. Respondido? Sim, obrigada. Ok. Mais alguém quer fazer alguma questão? Yasmin? Oi. Será que não tem mais ninguém para perguntar? Ninguém quer fazer mais uma pergunta, gente? Aproveitem. Tá acabando. Se alguém tiver alguma dúvida numa dimensão maior aí em relação à quiropraxia, pode fazer. Parece que não tem ninguém com dúvida não, Ulisses. Então tá bom, gente. Olha, então... Faladinho. Queria agradecer a atenção de vocês. Quem quiser entrar em contato, tem aí na tela, né, o Instagram e o meu perfil no Facebook, pode ficar à vontade. O que a gente está apresentando para vocês talvez tenha chocado um pouquinho a visão de vocês em relação a isso, mas é o que eu sempre digo. A quiropraxia não é fisioterapia. Hoje, ela é uma especialidade da fisioterapia, mas a pessoa que te ensina a quiropraxia com os parâmetros da quiropraxia não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. É a mesma coisa que você explicar as regras da física newtoniana dentro dos parâmetros da física quântica. Então, são duas coisas bastante distintas. É importante, se você quer aprender a quiropraxia, você aprender com alguém que tem profunda na quiropraxia. É um paradigma, uma forma diferente de trabalhar da fisioterapia, tá certo? As duas linhas trabalhando são complementares, mas não dá para confundir nem misturar. Você tem que aprender uma coisa de uma maneira distinta da outra, e a soma dos dois, a soma de 1 mais 1 vai ser muito mais do que 2, vai ser 3, vai ser 4. Agora, se você colocar meia quiropraxia e meia fisioterapia, não vai dar nenhum, tá? Era essa a mensagem.